Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do Cianfesp, Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo, ABEMES, Associação Brasileira das Empresas de Metais Sanitários, ABRAESP, Associação Brasileira das Indústrias de Portas e Janelas Padronizadas, e ABIE, Associação Brasileira das Indústrias de Esquadrias, iniciamos a palestra sobre o novo modelo regulatório Inmetro. O Cianfesp, a ABEMES, a ABRAESP e a ABIE, entidades representativas de seus setores, preocupadas com a livre concorrência em um mercado saudável para todos, apoiam as iniciativas de regulação e normalização de produtos. Os trabalhos de normalização de produtos já ultrapassam 2 décadas, atividades desenvolvidas com apoio das empresas associadas que, preocupadas em oferecer ao mercado consumidor produtos seguros e com menor impacto ao meio ambiente, acompanham as tecnologias de produção e melhores práticas de mercado. Agradecemos o professor Elcio de Souza, diretor da Escola Senai Teobaldo de Nigres, pela cessão do espaço e de sua equipe técnica, sem a qual não teríamos como realizar um evento desse porte. Nós convidamos para compor a mesa de abertura o senhor Arcângelo Negro Neto, presidente do Cianfesp. O senhor Cláudio Lourenço Lorenzetti, vice-presidente da ABEMES. O senhor André Luiz de Freitas Silva, presidente da ABRAESP. O senhor Edson Fernandes, presidente da ABIE. E o senhor Leonardo Machado Rocha, representando o Inmetro. Para falar em nome das entidades organizadoras desse evento, passamos a palavra para o senhor Arcângelo Negro Neto. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Elcio de Souza, diretor da Escola Senai Teobaldo de Nigres, que nos atendeu prontamente nessa nossa solicitação para uso do auditório. Agradeço os nossos parceiros que compõem a mesa comigo e agradeço a presença de todas as empresas associadas, não associadas, associações e entidades de classes empresariais, fornecedores dos setores representados pelo Cianfesp. Agradeço a atenção e a deferência que o Inmetro tem nos dispensado em todas as demandas, independentemente do segmento e o momento. Em especial, o atendimento ao nosso convite para conversar com nossas empresas. Leonardo, leve ao Gustavo nossos cumprimentos e agradecimentos e que essa audiência possa ser demonstrada no apoio que o Inmetro tem dado ao Cianfesp, a ABEMES, a ABRAESP, a ABIE e demais entidades aqui presentes. Nosso governo, como nossas entidades e empresas, enfrentam grandes desafios para resgatar a confiança do mercado e da sociedade. Desafios para tornar o Brasil um país desenvolvido e moderno, um país de oportunidade para todos. Os desafios são muito grandes e trabalhamos para manter nossas empresas competitivas e, por isso, temos apoiados os projetos do governo com as reformas da Previdência, tributária, sindical, a mini-reforma trabalhista e o novo modelo regulatório do Inmetro. Nos concentramos naquilo que importa. Nossas entidades, como o governo, estão empenhados em dar tiros certos para que possamos criar condições para que nossas empresas se modernizem e que possam encontrar um mercado mais próspero. O Cianfesp vem desenvolvendo ações para que nossas empresas se preparem para um estado de livre mercado, onde as oportunidades possam ser geradas e aproveitadas por todos os envolvidos. Temos certeza que todos que estiverem conosco neste momento estarão mais preparados, fortes e renovados. Tenho o Cianfesp como um grande parceiro nessa jornada. Leonardo, desejo a você uma grande palestra. Informamos que as perguntas serão formuladas e encaminhadas ao WhatsApp, que foi divulgado desde o início da chegada de todos. Então, as perguntas serão encaminhadas pelo WhatsApp, depois nós faremos diretamente ao Leonardo. O senhor Leonardo Machado Rocha
é diretor substituto da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, responsável pela coordenação da atividade de estabelecimento de regulamentação técnica e programas de avaliação da conformidade, abrangendo as etapas de desenvolvimento, aperfeiçoamento e implementação assistida. Com a palavra, o senhor Leonardo. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar reunido aqui com vocês. Hoje, eu acho que a gente deve estar completando aí a 40ª, 50ª, né, enfim, associação de classe, né, que nos recebe para conversarmos sobre esse projeto, né. Adianto aos senhores que por onde a gente tem passado, né, as manifestações elas têm sido no sentido de apoio, né, total e restrito, né, à proposta de estabelecimento de um novo marco regulatório para o Inmetro. Não quero com isso, claro, né, inibir que ninguém faça nenhuma manifestação contrária, pelo amor de Deus, longe disso, mas é porque, de fato, nós acreditamos que a proposta, né, de tal como ela foi concebida e com as justificativas, com o racional com que ela foi concebida, elas, de fato, representam um avanço, né? O sistema Inmetro como um todo, né, ele é muito importante para a sociedade, né? Na verdade, o Inmetro tem uma marca muito reconhecida, muito forte junto à sociedade, mas, como todo e qualquer, né, sistema e como todo e qualquer caso de sucesso, de tempos em tempos, ele precisa ser repensado, ele precisa ser oxigenado, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver na apresentação alguns dados que corroboram nessa nossa percepção de que nós já estávamos em tempo de fazer um repensar desse sistema regulatório como um todo. Ele se alinha, né, à proposta do atual governo, né, recentemente aí foi aprovada a MP 881 da liberdade econômica, né, então ele está em total sintonia com o que o novo governo preconiza. E eu acho que ele representa, sim, um avanço, né, principalmente para o setor produtivo, né, que emprega, né, gera empregos, enfim, e vocês vão acabar vendo aí, tem uma infinidade de obrigações a cumprir, né, e a proposta é que, com esse novo modelo, a gente procure gerar um sistema um pouco menos pesado para o setor produtivo, né? Mas sem perder de vista, né, a questão da segurança dos usuários, saúde, proteção ao meio ambiente, prevenção de práticas enganosas, enfim. Vocês vão poder observar aí na apresentação, né? Bem, é isso. Reitero aí a satisfação de estar aqui com vocês, né? Desculpa a correria, hoje já é a 3ª apresentação. Semana que vem tem mais, enfim, a gente não para. Bem, é isso. Sigo para a apresentação já? Então vamos começar. Bem, vamos lá. Primeiramente, me permitam aqui apresentar rapidamente, em poucos slides, uma apresentação institucional. Presidente Ângela, né, empossada agora no início do ano, assim que chegou no Inmetro, ela sentiu falta, né, de alguns cuidados aí, né, e um deles foi esse, né? Todo mundo que vai falar para o público externo tem que, de alguma forma, abordar no início questões institucionais para depois sim entrar no seu tema objeto da palestra. Outra coisa interessante foi que, assim que ela chegou, ela sentiu falta, né, de uma missão que comunicasse de forma mais direta, mais assertiva, né, a razão de ser do Inmetro, né? E aí fizemos um trabalho ao longo desse primeiro semestre e chegamos a essa declaração de missão, né, para o Instituto. A medida certa para promover confiança à sociedade e competitividade ao setor produtivo, né? Vejam que o Inmetro, através de uma série de atividades, de certa forma, ele está mirando exatamente essa missão, né? Claro, a missão do Inmetro, obviamente, né,
se formos levar aí ao pé da letra, é aquilo que está instituído na lei que define suas competências, né? Ali está a missão do Inmetro. Isso aqui, na verdade, é uma forma um pouco mais assertiva da gente apresentar os nossos objetivos. Especificamente da área que eu venho, eu estou há 17 anos no Inmetro, esses 17 anos trabalhando na área de regulação, né? Então, a parte que nos cabe nessa missão, vamos dizer assim, né, é a segurança de bens de uso e consumo, proteção do consumidor, atividade de regulamentação, mas, de certa forma, ela também está alinhada, né, com questões relacionadas a incentivo ao comércio justo, acesso a mercados, confiança, bem-estar social, né, enfim. De certa forma, tudo isso daí contribui para que o Inmetro desempenhe a sua missão institucional. Estamos presentes lá no nosso campus laboratorial em Xerém. Para quem nunca teve a oportunidade de conhecer, vale uma visita a qualquer hora dessa. Temos 52 laboratórios instalados lá, né? Temos, juntando laboratórios com prédios administrativos, somos 55. Temos uma força de trabalho do nosso sistema Inmetro como um todo, na ordem de 6.600 profissionais, e aí entenda-se também os IPENs nos estados, fazem parte desse grande sistema que é o Inmetro. Tá? Estamos com uma previsão de até o final do ano irmos todos para esse campus, entregarmos o prédio que a gente fica hoje no Rio Comprido, né, e aí reuniríamos toda a instituição nesse campus laboratorial em Xerém. Isso, de certa forma, vai ao encontro dos objetivos também do novo modelo regulatório. O Inmetro está presente, então, né, na segurança de produtos, está presente na regulação de instrumentos metrológicos, produtos pré-medidos, o Inmetro está presente na questão da rastreabilidade de medições, ciências da vida. Então, a atuação do Inmetro abrange todas essas atividades. Alguns números, né, curiosidade aí, hoje nós temos 684 itens regulados, tá? Guardem esse número é importante para a sequência da apresentação. Temos, a título de curiosidade, 260 mil processos de anuência de importação no ano passado. Guardem esse número, ele é importante. 1.900 processos de análise de licença de importação para instrumentos de medição. A gente usa, né, a gente aproveita toda e qualquer oportunidade para divulgar também aquele nosso sistema Inmetro de monitoramento de acidentes de consumo. Isso num cenário futuro, né, em que a ideia do novo modelo é obter informação do mercado para priorizar as suas ações. É fundamental a gente disseminar a ideia de que todo e qualquer acidente deve ser relatado num banco de acidente de consumo, porque isso ajuda, né, os reguladores no estabelecimento das suas políticas públicas na área de regulação. Então, tanto quanto possível, sempre é bom. Eu falo isso numa boa, né? A gente se acidentou em casa usando um equipamento, alguma coisa, entra lá no site do Inmetro, relata o teu acidente. Isso vai ajudar a gente de alguma forma, tá? Em termos de fiscalização, são números expressivos também, né? Na nossa área de qualidade, eu estou na dúvida aqui qual botão eu aperto. Aqui, achei. Na nossa área de qualidade aqui, ó, no ano passado, 635 mil ações de fiscalização. 635 mil ações de fiscalização. Para a gente alcançar um resultado de aproximadamente 2 a 3% de produtos irregulares no mercado. Não parece razoável esse número. Nós vamos discutir isso também. Na área de acreditação, 2.700 organismos acreditados, né, entre laboratórios, organismos de certificação, organismos de inspeção. Temos alguma coisa próximo de 1.000 avaliadores externos e realizamos 4.000 avaliações por ano para manter essa infraestrutura acreditada. Em termos da nossa capilaridade no país, né, a gente tem sede administrativa, sede jurídica em Brasília, né, e uma sede administrativa no Rio. Estamos presentes em todos os estados, através dos institutos estaduais de pesos e medidas, eles é que acabam fazendo a fiscalização por delegação do Inmetro lá nos estados. Especificamente no caso de Goiás e Rio Grande do Sul, são superintendências do Inmetro, com servidores do Inmetro nesses estados. E, em termos de presença global,
né, eu acho que vale a pena ressaltar os cerca aí de 60 acordos de cooperação internacionais que nós temos com instituições congêneres, né, ao Inmetro. Temos acordos regionais, temos acordos aqui nas Américas. Na Europa, a gente chama atenção para um dos acordos mais antigos que a gente tem com o Instituto Alemão de Metrologia, né? Não tem, sei lá. Segunda-feira eu estava reunido com 2 consultores do PTB que estão aqui no Brasil, né? A coisa de uns 2, 3 meses atrás, a gente recebeu um representante do Ministério da Economia da Alemanha também, conversando sobre a nossa intenção de migrar o nosso modelo regulatório, e ele abrindo as portas lá para a gente aprender como é que foi o processo lá de alteração do modelo deles também, né? Temos cooperações na Ásia, Oceania, né? E mais recentemente cooperações na África também, né? No caso específico da África, mais no sentido de ajudá-los na construção do modelo deles, né? Bem, entrando agora, cumprindo a missão que a presidente nos deu, de falar um pouco sobre a instituição e entrando agora especificamente no tema de interesse, né? O novo modelo regulatório do Inmetro. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, todo mundo já deve ter acompanhado entrevistas, matérias, né, na mídia, enfim, né? Mas a pergunta que fica é: por que a gente precisa de um novo modelo regulatório, né? A forma que a gente começou, né, a tentar responder isso, na verdade, a gente ainda deu mais um passo atrás, né? Em que medida o Inmetro está cumprindo a sua missão institucional no que diz respeito aos seus objetivos regulatórios, né? Em que medida o Inmetro vem ao longo desses 46 anos de existência, né? Inmetro de 1973, em que medida o Inmetro vem cumprindo os seus objetivos regulatórios, né? Entende-se por modelo regulatório o conjunto de atos normativos, processos, atividades e práticas institucionais voltadas para mudança de comportamento da sociedade, né? Forma como os agentes vinculados à regulação se organizam e interagem para o alcance dos fins regulatórios. Ou então, como a regulação funciona para atingir os objetivos regulatórios. Vejam bem, em todos os casos, né, a gente precisa ter um propósito para regular alguma coisa, né? Eu costumo brincar lá, a gente não acorda um belo dia e resolve: hoje eu vou regular a lâmpada, e aí eu vou lá e crio um regulamento para a lâmpada. Não pode ser assim, né? A gente precisa ter um objetivo, uma razão, um motivo, uma justificativa. Para tudo isso, a gente dá um outro nome lá, um problema. Eu preciso ter um problema para eu poder regular alguma coisa. Se não tem um problema, deixa a coisa livre, né? Não tem por que criar uma série de regras para algo que não é um problema. Como é que é o modelo atual, né? Nosso modelo atual ele é fortemente baseado em demanda. A gente recebe uma demanda de algum ator da sociedade que, né, teoricamente deveria nos apresentar um problema, né? Mas não necessariamente nos apresentam um problema, já chegam com a solução, né? Inmetro, a gente precisa que você estabeleça a certificação do produto tal. Tá, tudo bem, mas qual é o problema, né? Será que a certificação é a melhor solução? Enfim, né? Mas, historicamente, o nosso modelo ele se construiu dessa forma, né? Uma entrada, uma análise, desenvolvimento, um processo de implementação e depois uma tentativa ali de controlar e manter essa regulação, né? Agora, por que o modelo chegou aonde chegou, né, e se deu da forma como ele se deu? Isso aqui é um gráfico que acho que quem já teve em alguma apresentação nossa já deve ter visto, né? Isso daqui é a curva histórica nossa de medidas regulatórias que a gente veio publicando ao longo dos anos, né? Percebam, né, que ela ali no início dos anos 2000, a gente tinha 22 regulamentos publicados, né? E a gente chega ali ao final de 2015, na verdade, porque aqui em 2015 a gente já deu uma estagnada, né? Isso também tem uma explicação, com 195 medidas, né? O que aconteceu aqui? Primeiro, a gente tem um momento inicial, que é lá na década de 90, né, em que uma política de governo, né, política industrial chamada Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, no seu diagnóstico lá, identificou que a sociedade carecia de uma marca que agregasse confiança, né, de uma marca de conformidade forte,
né, que as pessoas tivessem algum tipo de identificação com a qualidade dos produtos, enfim. E ali a gente começou um processo de incentivo da criação de programas de certificação, né? Depois vem um segundo momento. Na verdade, como a gente já sabia como fazer isso daqui, esse segundo momento, na minha percepção, foi o que de fato potencializou o crescimento aqui, né? Porque aqui na época, quando a gente, temos que fazer, legal, a gente ainda estava meio que engatinhando, aprendendo como fazer, então o crescimento foi meio tímido. Mas aqui, quando a gente começa, em 2007, 2008 mais ou menos, a sofrer pressões dos vários setores, né, da indústria nacional pela criação de medidas, né, para proteger o mercado interno e tal, enfim, e como a gente já sabia como desenvolver, nossa, o crescimento foi mais rápido, foi mais acelerado, né? Só que esse era um modelo baseado numa regulação produto a produto, né? Agora vem o pessoal de panela aqui, pede um regulamento por metro. Agora vem o pessoal de isqueiro, pede um regulamento por metro. O pessoal de outro setor pede um regulamento por metro. Olha que interessante, chega em 2015 a gente dá uma estagnada, né? Por que a gente deu uma estagnada? Vamos descobrir isso no próximo slide aqui. Olha só. A estagnada vai responder quando entrar a última figura. Outros dados interessantes do modelo como ele é hoje, né? Hoje, em média, a gente leva 7 anos a um custo de R$910 mil para resolver o que a gente chama de um problema regulatório, né? Um problema que requer uma intervenção regulatória. Pô, mas isso tudo, Leonardo? Sim, isso tudo. Segundo o guia de boas práticas lá da Casa Civil, né, o guia de EIR, de análise de impacto regulatório, antes de qualquer regulação, eu preciso fazer uma análise de impacto regulatório. Eu preciso conseguir mapear exatamente quais vão ser os efeitos da minha ação regulatória, né, os efeitos desejados e indesejados, né, enfim, tentar comparar alternativas para tratar o problema, né. Isso daí me toma mais ou menos um ano e meio. Observem que tem toda a questão envolvendo processo transparente, processo participativo, consulta pública, audiência pública, recebe todo mundo para reunião, aí cada um pede uma reunião isoladamente, a gente recebe todo mundo, né? Aquela coisa toda, né? Uma vez que a gente tome a decisão, a gente leva mais ou menos uns 2 anos para conseguir escrever o regulamento, porque aí um pessoal quer isso, outro quer aquilo, outro quer aquilo outro, não sei o quê. Vão nos trazendo informações que fazem com que a gente vá ajustando a proposta. E depois de publicado, eu não posso botar para entrar em vigor no dia seguinte. Eu tenho que dar mais ou menos aí a prática uns 3 anos de adequação. 1 ano para adequar a produção, 1 ano para escoar estoque, depois mais 1 ano para o varejo escoar os seus estoques. De tal forma que se eu identifico hoje um problema, ele vai estar teoricamente completamente equacionado no mercado 7 anos depois. Tá? O que não terá acontecido ao longo desses 7 anos? Né? Se a gente vai falando de acidente e tal, quantas pessoas terão se acidentado ao longo desses 7 anos? Né? Então, assim, não nos parece razoável hoje esse dado. Né? Outra coisa interessante, lembra aquele primeiro número daquele outro slide que eu falei, guardem esse número? Hoje o Inmetro regula 684 produtos, certo? Isso representa 12% do que o Inmetro é competente para regular e deveria regular. Ou seja, para cada 10 produtos, 1 eu controlo de forma extremamente prescritiva, pesada, custosa, e 9 eu deixo passar. Aí responde aquela pergunta, eu estou cumprindo meus objetivos institucionais na área de regulação? Recentemente a gente teve um aviso, né, um alerta de acidentes com um produto na área infantil. E fomos lá, peraí, precisamos fazer alguma coisa. Pô, legal, bacana. Aí fomos lá, pegamos nossos regulamentos todos na área infantil, e são 11 regulamentos na área infantil, brinquedo, cadeirinha de carro, cadeirinha de alimentação, carrinho de bebê, berço infantil, chupeta, mamadeira, bicicleta, artigo de festa, artigo escolar. E o produto que estava envolvido no acidente não estava coberto por nenhum regulamento nosso. O que a gente pôde fazer com esse produto?
Nada. A gente não tinha o poder de polícia administrativa para penalizar, adotar as medidas pertinentes, né, para evitar que esse produto continuasse no mercado e, eventualmente, causando algum tipo de dano ao usuário. Simplesmente pelo fato de que a gente não tinha um regulamento que abarcava esse produto. Esse é um caso, né? Tem outros 5.400, entendeu? E esse aqui é o gráfico que explica aquela estagnação do gráfico anterior que eu mencionei. Isso daqui era a nossa capacidade de desenvolvimento. Está um pouquinho ruim para vocês enxergarem, mas essa apresentação vai ficar com vocês, depois vocês podem explorar ela um pouco melhor, tá? Mas isso aqui é um gráfico que mostra a nossa capacidade de produção de novos regulamentos e aperfeiçoamento de regulamentos vigentes. A gente começa a cair essa capacidade, ao mesmo tempo essa linha verde aqui, ela dá uns saltos aqui, né? Essa linha verde aqui nada mais é do que a quantidade de portarias complementares que a gente tem que ficar publicando para corrigir regulamentos hoje vigentes. Pequenas correções. Ou seja, todo o meu esforço estava em, de alguma forma, manter um sistema que dá conta de 10% do que eu tenho que cuidar, né? Extremamente prescritivo e sem menor capacidade de eu crescer. E como é que eu trato o próximo problema que me aparecer? E o próximo e depois do próximo? Como é que eu vou tratando isso, né? Enfim, um resumo. 195 medidas regulatórias hoje, vigentes no Inmetro, 12% do escopo. Essas 195 medidas, né, elas são formadas aí por 612 atos normativos diferentes. É um número bem parecido com o número que a Europa tinha antes dela implantar na década de 80, 90, o modelo regulatório atual deles lá, né? É mais ou menos uma relação de 3 medidas para cada objeto regulado, né? 8.000 e não sei quantas páginas de regulamentos, uma média ali de 50 portarias complementares por ano para manter esse produto, esse sistema rodando dessa forma e sem capacidade de deixar entrar mais nada. Um custo médio aí de R$ 910 mil para cada nova medida, 260 mil anuências por ano. Eu falei também, guardem esse número, né? Só um dado de curiosidade. Ele cabe mais lá na frente, depois eu vou falar então. 57 mil processos de registro por ano para a gente administrar, gerir, enfim, né? E aproximadamente 7 anos para implantar uma nova medida regulatória. Então, assim, quando a gente olhou tudo isso, né, nos pareceu que esse modelo teria chegado, né, a uma espécie de exaustão, né, num limite aí, e daí para frente a probabilidade da gente conseguir crescer é quase que zero, né? Um outro dado interessante, né, desde a Constituição de 88, segundo o IBPT, a gente tem alguma coisa, 5,4 milhões de normas expedidas, né, em esfera federal, estadual, municipal. É muita regra, né, para a gente seguir. É muita regra. Olha que interessante. Como é que é esse modelo regulatório, então, atualmente? Ó, eu tenho um problema. Isso aqui é uma brincadeirinha rápida, só para a gente entender, né? A chama do forno apaga e o gás continua a sair. Isso é um problema de um produto, né? Pô, apagou a chama do forno. Caramba, vai ficar vazando gás ali dentro, né? Isso é um perigo. Olha como é que a gente tratou. A partir de 1º de julho, importadores só podem fabricar, montar e importar forno com válvula de segurança. Tem que ter uma válvula de segurança no forno. E se algum fabricante inventasse, desenvolvesse uma outra forma mais barata, mais rápida, mais sei lá o que fosse, de resolver esse problema, ele poderia? Não. Eu escrevi no regulamento que tem que ter a válvula. Recentemente a gente recebeu a Scania, né? O Gustavo faz essa apresentação um pouquinho diferente, ele faz uma brincadeira, ele esconde o nome da empresa para depois falar, mas eu falo logo de cara. A gente recebeu a Scania um dia desse. Eles estavam falando, olha, a gente está com um projeto aqui para colocar gás natural veicular no transporte público, rodoviário. O problema é que o regulamento do Inmetro me obriga que a tubulação que vai conduzir o gás ali seja rígida.
Eu tenho uma frota enorme rodando na Europa já, com tubulação flexível, mais leve, mais barata. Se eu tiver que colocar tubulação rígida, inviabilizo o projeto aqui no Brasil. Ou seja, eu não vou colocar isso para rodar. Aí a gente falou, caramba, será que a gente precisava ter escrito que a tubulação tem que ser rígida, ou eu precisava escrever que a tubulação tem que resistir a uma determinada pressão, né, tem que ser estanque, e por aí vai. E deixa que vocês, que são os especialistas, né, investem em pesquisa, desenvolvimento e por aí vai, desenvolvam a melhor solução. Né? E o negócio piora, olha aqui. Fogões, além de eu falar que tem que ter válvula, eu ainda estabeleci a obrigação deles me mandarem notas fiscais, a última nota fiscal emitida em 30 de junho até a primeira quinzena de julho, para futura constatação, os estoques remanescentes. Quando a gente estava revisitando, né, os nossos atos para poder repensar a nossa lógica, que a gente se deparou com isso, a gente se olhou e falou assim, quem aqui já recebeu alguma nota fiscal de fogão? Aí todo mundo, não, eu não recebi. Eu também não, comigo não está, né? Ficou aquela coisa, falou, então para que a gente escreveu isso? Se a gente sequer cobrou depois que o cara mandasse isso para a gente. Entendem? Então, assim, a percepção que a gente fica, né, ao fazer esse trabalho de revisitar o nosso modelo nos últimos 20 anos, é que, atualmente, ele foi muito bom e ele teve ele alcançou o propósito dele. Lembra que lá atrás o propósito era não temos uma marca consolidada que transmita confiança para a população e tal, não temos uma cultura de qualidade e tal. Eu acho que tudo isso a gente de alguma forma alcançou. Só que ele chegou num ponto em que hoje a nossa percepção é que ele tem uma baixa performance, esse modelo. Eu não consigo. Como é que eu dou conta dos outros 5.400 produtos que eu tenho que cuidar nesse modelo? Não consigo. E não é botando mais gente, né? Porque quantas pessoas eu vou ter que ter lá no Inmetro, né? Ele gera efeitos adversos à economia. Ele inibe inovação tecnológica, né? Ele acarreta um que a gente chama de um fardo regulatório muito grande para a sociedade, principalmente para os setores regulados, né? Ele é desalinhado com as melhores práticas internacionais. Né? A gente, nas nossas andanças por aí, mundo afora, a gente teve oportunidade já há bastante tempo de ter contato com os sistemas regulatórios de outros países, de outros blocos, né? E a impressão que nos fica é que eles tratam realmente a coisa de uma forma um pouco mais equilibrada, um pouco mais proporcional do que a gente trata. E nós vamos ver isso mais à frente. E mais recentemente, agora, com a virada do ano e a entrada de um novo governo, que declaradamente, né, tem uma política um pouco mais liberal, o nosso modelo, de certa forma, ele estaria desalinhado a essa proposta do novo governo. Né? E como é que a gente acha que deveria ser um modelo regulatório, né, ideal? A gente acha que ele deve ter uma capacidade de resposta imediata a alguma crise. Né? Imagina se eu tivesse um modelo de tal forma que, nesse caso do acidente lá que estava acontecendo com a cadeirinha lá de balanço e tal, eu já tivesse condições plenas de agir em cima do problema, na hora que eu tomei conhecimento. Eu acho que é melhor do que o cenário que eu mostrei para vocês. Né? Eu fui lá, visitei meus regulamentos, olhei e falei, caramba, não posso fazer nada com essa empresa, com esse produto, com essa empresa. Ah, mas então a gente precisa tomar uma ação. Legal, legal, daqui a 7 anos talvez eu consiga. Agora eu não consigo. Né? Então, um modelo regulatório ideal, na nossa visão, ele tem que ser capaz de responder a crises de forma ágil, rápida. Ele tem que ser orientado para resultados. Né? Lembra que eu falei que muitas vezes o que nos pediam era o meio, não era o fim. Né? Ah, eu preciso da certificação. Mas para quê? Qual a finalidade? O que resultado você espera alcançar? Qual problema você quer resolver? Né? Por exemplo, eu quero produtos mais seguros. Não necessariamente a forma de eu ter mais produtos mais produtos seguros no mercado é instituindo certificação compulsória para o produto. Quem aqui tem produto certificado? Todo mundo, né? O avaliador vai lá na tua empresa uma vez ao ano, avalia o teu processo produtivo, toma amostras, submete a ensaio. No final, ele faz uma atestação, claro.
Ele atesta que você é capaz de produzir produtos seguros que atendam ao regulamento. Mas ele não é capaz de garantir que você só produza produtos seguros. Isso só quem pode garantir são vocês. Os regulamentos, eles não podem impedir inovações, né? Olha lá, o modelo tem que ser previsível, né? Ele tem que ter uma estrutura clara que garanta tomada de decisões planejadas, não arbitrárias, né? E a previsibilidade é interessante. A gente recebeu, acho que eu mencionei isso aqui, desculpa, hoje é a terceira apresentação que eu faço, então pode ser que eu tenha mencionado, pode ser que eu não tenha. Mas a gente recebeu acho que foi aqui, o representante lá do Ministério da Economia da Alemanha, e ele falou uma coisa interessante para a gente. Ele falou assim, o regulamento ele tem que ser atemporal. Daqui a 20 anos, 50 anos, o teu regulamento é atual. Esse é o desafio do regulamentador, estabelecer regulamentações atemporais, né? E isso é que entendemos que dá previsibilidade também para os setores regulados. Tem que ser proporcional o modelo regulatório. O que a gente quer dizer com isso, né? Olha lá, seus controles são baseados em risco e produtos diferentes são tratados de forma diferente. Hoje, eu adoto um pacote de solução idêntico para forminha de brigadeiro, panelas e pneu de automóvel. Todo mundo tem que certificar, todo mundo tem que registrar, todo mundo tem que ter controle de importação. Não parece razoável. Será que esses produtos sujeitam o usuário a riscos semelhantes? A severidade, né, do risco, enfim. Será que isso não deveria ser melhor equilibrado? 90% das nossas medidas regulatórias adotam a certificação compulsória como mecanismo. Das compulsórias, 90% adotam a certificação modelo 5, que é aquele modelo mais robusto, envolvendo auditoria, sistema de gestão, processo produtivo e ensaio produto. Será que faz sentido, né, a gente exigir o mesmo nível de controle de uma forminha de brigadeiro, de um pneu, de uma panela, de um fogão, de uma lâmpada? Tem que ter alguma diferença, né? Ele não parece proporcional, esse modelo, né? E ele tem que ser independente, né? Não estar sobre influência de processos políticos, né? Sistemas que sejam baseados notadamente em aspectos técnicos, né? Gerenciamento de risco, gestão de risco, enfim, dificilmente eles são afetados por processos políticos, né? Porque ninguém é louco de falar que admite um produto inseguro no mercado. Todo mundo quer um produto seguro no mercado, né? Então, na medida em que a gente observa esses princípios aqui, a gente diminui a possibilidade da gente ter influência política no processo. E aí, como é que seria, então, o problema da chama do fogão? Simples. No caso da chama apagar, o fornecimento do gás deve cessar, deve ser cortado em X segundos. E aí vamos discutir só os X segundos, né? Quanto tempo a gente imagina, né? 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto? Pode ficar vazando gás lá, que o dano é controlado e tal. É bem diferente daquilo lá, né? E aí aquilo, né? Fazendo só para fechar a brincadeira, né? Se o fornecedor do fogão vai colocar uma válvula ou vai fornecer um cara com espanador para ficar lá espanando o fogão, se apagar a chama, né? Para o gás não acumular, é a escolha de cada fornecedor. E o mercado ele se regula, né? Eu vou falar, não, peraí, eu não quero um cara parado na minha cozinha abanando lá o fogão. Eu prefiro comprar um fogão com válvula. Eu vou preferir comprar com válvula. Tem gente que vai preferir comprar com um cara abanando, né? Enfim, existem aspectos que o mercado deve se regular, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente fala em qualidade, qualidade é um conceito muito amplo. O que é qualidade para cada um de nós aqui? Vai variar. Acreditem, vai variar. Porque está relacionado à percepção de valor que cada um de nós dá para determinado atributo de um produto. Para mim não é tão importante determinado atributo, outro é mais importante. Então, para mim, um produto de qualidade é um produto que atende a esse atributo, o outro eu não ligo. Para o outro é o contrário. Então, a regulação ela tem que focar nos problemas que ela pretende resolver, e os problemas são, geralmente,
né, giram ali em torno do que a gente chama dos requisitos essenciais. As normas técnicas, às vezes, elas avançam em aspectos de qualidade mais ampla, que não interessam para a missão do regulador. O regulador quer saber do problema de segurança, do problema de saúde, do problema do impacto no meio ambiente e do problema de práticas enganosas. O restante, deixa que o mercado se regula. É importante só que o usuário saiba que ele está adquirindo produtos que possuem níveis de qualidade diferentes. Ok. Então, todo o processo lá de rotulagem do produto e tal, isso tudo tem que ser observado. E isso encaixa no conceito de práticas enganosas. Mas eu não preciso estabelecer aquele conceito mais amplo de qualidade, né, total ali do produto como um todo, porque isso daí o mercado tem que se regular. Tudo vai depender do uso pretendido, né? Ah, eu preciso comprar uma caneta. Legal, a caneta que eu vou usar para mim, eu espero que ela dure 1 mês, 2 meses. Agora eu vou fazer um evento aqui como hoje, em que eu preciso distribuir caneta para os senhores para marcar uma pesquisa de satisfação da palestra e acabou o evento, essas canetas vão tudo para o lixo. Eu preciso que ela dure 1 mês? Não, ela pode durar 1 dia. Ela vai ter servido para o propósito que eu esperava, né? Então, a gente precisa equilibrar melhor essas coisas, né? Qual é a lógica do novo modelo que a gente está propondo, né? O novo modelo ele tem, né, obviamente, como uma perspectiva, né, mais global, né, que a gente tenha um aumento da nossa performance regulatória, né, que se desdobra, obviamente, né, em desburocratização dos nossos processos, otimização de recursos, simplificação administrativa, está sendo muito falado, né? O nosso modelo, mas que de alguma forma também seja flexível, né? Nos permita um nível de flexibilidade, um nível de liberdade. Esse nosso modelo ele se escora, né, em 3 pilares. O primeiro deles é o que a gente está chamando de aumento da cobertura. Lembra que a nossa cobertura regulatória é de 12%? Como eu faço, num curto espaço de tempo, para botar todos os produtos que eu sou responsável por regular dentro do meu escopo regulatório, dentro do meu guarda-chuva, de tal forma que, a qualquer momento, qualquer produto que dê problema no mercado, eu tenha condições de tomar alguma medida urgente. A gente acredita que a gente consegue fazer isso através de um ambiente, né, de regras. Está um pouco distorcida a imagem, né, mas um ambiente de regras baseado num regulamento geral e regulamentos transversais. Eu vou detalhar cada um desses pilares nos próximos slides, né? O outro pilar é o aumento da focalização. Precisamos dar foco na solução de problemas e não na construção dos caminhos, né, para solucionar. Temos que dar foco no problema, não quero saber do meio. Meio tem vários meios de eu chegar lá no problema, né, de eu resolver um problema. E o aumento do compliance. Basicamente, uma responsabilização maior dos senhores que colocam produtos no mercado. Parece engraçado a gente falar isso, né? Não, sim, mas eu sou responsável, eu sei. Vocês não têm ideia do que a gente recebe de retorno das empresas quando a gente se depara com algum problema em algum produto no mercado. Via de regra, a resposta que a gente recebe é a seguinte: meu produto está certificado. Aí dá vontade de falar, e aí? Né? E aí? Não, mas eu fiz tudo que você mandou, Inmetro. Certifiquei, registrei, você controla a minha importação. Não faço ideia por que o produto não está conforme. Como assim você não faz ideia, meu? E mais, ainda vira e diz assim, você precisa ver teu regulamento aí, Inmetro. Ou seja, é uma inversão total, né, de responsabilidade, né, nesse processo, né? Então, como eu falei, a certificação ela é um atestado de que você é capaz de produzir um produto conforme, mas a garantia de que você produz, só você pode dar, né? Então a gente precisa trabalhar um modelo atual em que a gente tenha um sistema de responsabilização do fornecedor mais estruturado. Com relação ao primeiro pilar, né, que é o aumento da cobertura, qual é a ideia? Né? Que a gente tem um ambiente de regras, de atos normativos estruturado da seguinte forma. Primeiro, ele é dividido em 2 categorias. Ó. A primeira que a gente chama de design, que é a prescrição da mudança de comportamento desejada. É aqui
nesse ambiente de regras aqui, é que eu vou escrever o que eu espero e o que eu não espero que o produto que vai estar sendo colocado no mercado, né, faça, né, sujeite o usuário a determinado risco, enfim. Aqui é a prescrição dos requisitos esperados para um produto que vão fazer com que ele seja seguro, não promova nenhum dano ao meio ambiente, nenhuma prática enganosa e por aí vai. Então aqui é uma declaração daquilo que vocês devem ou não podem, né? Enfim, obrigações e proibições. Esse grupo de cá, que eu vou detalhar também, ele é o que a gente chama de delivery ou compliance. Ele é um conjunto de regras que vão induzir a mudança. Então aqui eu escrevo qual é a mudança que eu espero no mercado. E aqui, mecanismos para induzir a mudança. Tá? Então vamos lá. Aqui eu trabalharia com o regulamento geral, que a gente está chamando de nível 1. Gente, é um regulamento bem simples, mas ele me dá um poder absurdo. Todo e qualquer produto alcançado pelo escopo regulatório do Inmetro deve ser seguro, não sujeitar o usuário a nenhum risco e dano à saúde, né? Saúde animal, vegetal e humana, não causar nenhum dano ao meio ambiente e deve ser ofertado de forma que ele não induza nenhum tipo de prática enganosa de comércio. Só com esse ato, tudo aquilo que for escopo regulatório do Inmetro, se tiver, se sujeitar o usuário a algum risco, se ficar comprovado, se sujeitar o usuário, o consumidor lá na ponta, a uma informação errada, uma prática enganosa, eu já tenho poder de polícia administrativa para autuar, para prender, para multar, para interditar. E aí o caso da cadeirinha de balanço que eu falei aqui mais cedo, não tinha conversa. Eu teria ferramentas e mecanismos para tomar algum tipo de ação de repressão, né? No modelo atual eu não tenho, eu preciso esperar 7 anos e gastar 1 milhão. Né? Então a gente teria, num primeiro momento, um regulamento geral em que eu sairia daquela cobertura de 684 produtos regulados para 6 mil. Boto todo mundo para dentro do salão. Né? Mas de uma forma bem flexível. Bem flexível, que eu quero dizer o seguinte: não estabeleci a obrigação dele certificar, não estabeleci a obrigação dele ensaiar, não estabeleci nada disso. Só falei que o seu produto tem que ser seguro. E veja, tudo que eu falei já está na minha lei. Eu tenho competência para aquilo. Só falta o quê? O ato normativo que comunica com os setores regulados para que eles cumpram. Ok? Num segundo estágio, nível 2, que a gente está chamando, eu trabalharia grupos por risco ou por segmento. O que eu quero dizer? Eu poderia perfeitamente aqui trabalhar o seguinte risco: risco químico. E, através de um regulamento transversal, enunciar ali todos os riscos químicos que todos os produtos no escopo regulatório do Inmetro não podem sujeitar ao usuário. Quer ver um exemplo simples das lacunas do modelo atual? Eu tenho 11 regulamentos para produtos infantis, como eu mencionei aqui, né? E, na grande maioria deles, eu tenho restrições de alguns elementos, né, de alguns componentes químicos nos produtos, certo? A criança chupa a manga da blusa, não chupa? Eu não tenho regulamento para blusa. A blusa está no meu escopo regulatório. E se naquela blusa tiver aquele composto químico? A criança está sujeita ao risco. Ao trabalhar num regulamento transversal de risco químico e ficando claro que a roupa também é escopo regulatório meu, no dia seguinte não, né? Enfim, guardado aí os devidos prazos aí, enfim, eu posso perfeitamente pegar uma roupa infantil no mercado, submetê-la a uma análise, se eu encontrar lá aquele composto químico que não poderia ter, eu tenho condição de tomar alguma medida. Então percebam, né, aquela questão da agilidade, né, a capacidade de você responder rapidamente a uma crise e tudo mais, é exatamente isso. Eu criei com um documento, né, e depois, né, com esse documento aqui é suficiente,
Eu criei o poder de polícia administrativa que eu preciso para eu poder responder a qualquer crise. Gente, não quer dizer que ao publicar esse regulamento, no dia seguinte eu vou sair multando e apreendendo. Não, não tenho nem essa capacidade. Nem tenho essa capacidade. Mas, em acontecendo alguma coisa e chegando ao nosso conhecimento, aí eu terei a agilidade necessária, porque eu já terei os instrumentos necessários para adotar alguma medida. Hoje, eu posso falar para o seguinte: poxa, lamento, mas eu vou precisar de uns 7 anos para resolver esse problema. É isso que a gente está querendo evitar, né? Esse grupo transversal aqui, ele também poderia, por exemplo, trabalhar segmentos específicos, né, dos setores industriais. Eu posso ter tranquilamente um regulamento transversal para produtos automotivos, para produtos da construção civil, para produtos elétricos, enfim, né? Então isso aqui a gente ainda vai... Não tenho... Não, quantos regulamentos você vai ter ali no segundo nível? Não sei responder ainda. Nós estamos criando esse arcabouço, né? Mas a ideia é isso, que a gente tem um regulamento geral, regulamentos transversais e, em último caso, quando estritamente necessário, regulamentos específicos para um produto. E que aí sim, por alguma razão, eu preciso estabelecer requisitos, né, técnicos mais específicos para um determinado produto. Ok? Então a ideia é que a gente tenha esse tipo de organização no que diz respeito, né, aos atos normativos que vão prescrever qual é a mudança de comportamento que a gente espera nos produtos no mercado. Do lado de cá, a gente tem clareza com relação a esse conjunto de regras aqui, ó. Regulamento geral relacionado a controle de mercado, monitoramento e controle de mercado. Ali eu vou estabelecer meus processos de fiscalização, minhas sanções administrativas muito bem estabelecidas, evitar algumas coisas que a gente tem conhecimento, né? Por exemplo, a gente tem um problema de que às vezes uma mesma infração autuada por um estado da federação, o cara dá uma multa de 5 mil para vocês e o outro estado dá uma multa de 20, 30, 40 mil. Então a gente tem algumas questões que a gente tem que trabalhar. E também o regulamento geral de avaliação da conformidade. Opa, surgiu aí a avaliação da conformidade, que é a certificação, né? Então, nesse novo modelo aqui, a ideia é que só quando estritamente necessário nós obrigaríamos uma certificação, por exemplo. Mas vocês vão ver no final que vocês vão ter vontade de certificar o produto, mesmo sem a gente obrigar. Então aqui a gente teria regulamentos de caráter transversal e geral, né, para as ações de controle de mercado. Tá? Então aqui é o que você precisa saber para produzir e colocar no mercado um produto seguro, e ali a forma como, de alguma forma, a gente vai controlar esse seu produto no mercado. Faltou falar só umas 2 coisas aqui no regulamento geral. Depois de eu enunciar tudo aquilo que eu não quero ou que eu quero que o produto atenda ou deixa de fazer, de forma bem transversal, uma outra coisa que esse regulamento também pode endereçar. Pode não, deve. É responsabilidade do fornecedor, do fabricante, fazer um mapeamento dos riscos do seu produto e adotar ações para mitigar esses riscos. E, por fim, o artigo 3º, cabe ao Inmetro fiscalizar o mercado. Simples assim. Eu já tenho o poder que eu preciso para ir para o mercado fiscalizar os produtos. O pessoal vai falar assim, tá bom, mas como é que fica a norma técnica? Né? A norma técnica é essencial. Aqui, nesse nível aqui, eu posso também enunciar quais são as normas técnicas que, se cumpridas, presume-se conformidade ao meu regulamento. O que isso quer dizer? O fabricante que voluntariamente resolver certificar os seus produtos com base na norma técnica e apresentar isso ao Inmetro, eu presumo que ele cumpre o meu regulamento, porque eu conheço o teor da norma. A relação entre o regulamentador Inmetro e o normalizador ABNT vai passar por alguns ajustes, né, a semelhança do que aconteceu lá na Europa. Hoje o Inmetro, de certa forma, ele fica à distância, vendo o processo de normalização correr. Na hora que ele senta para escrever o regulamento, o que ele discordar da norma, ele vai lá no regulamento e muda. Não é assim que a gente faz hoje?
A ideia é que a gente seja mais participativo no processo de normalização, porque eu não pretendo ficar remendando norma no meu regulamento. Meu regulamento eu só quero falar isso. O produto tem que ser seguro. E quero falar aqui, olha, no caso das panelas, por exemplo, se elas atenderem a NBR XPTO, presume-se que ela atende o meu regulamento. Presume-se. Presume-se. Porque a norma pode não ter endereçado todos os riscos possíveis do produto. Cabem a vocês definirem que riscos são esses e adotarem medidas para mitigá-los. Ok? Estamos acabando, vocês já vão poder perguntar. Em relação ao pilar 2, né? Lembra que no modelo atual que eu falei, o foco era muito no estabelecimento de novos regulamentos. Ah, preciso estabelecer um regulamento para isso, preciso estabelecer um regulamento para aquilo, né? E aí o regulamento entendia-se que era aquele pacote completo, né? Certificação e tal. Aqui a ideia agora qual é? Como eu tenho um regulamento geral, que me dá poder de polícia para, de alguma forma, monitorar e controlar tudo aquilo que é a minha competência regulatória, quando eu tiver algum problema, eu vou gerar mecanismos aqui, ó, de vigilância de mercado, de fiscalização, de monitoramento, enfim, que pode ser que sejam suficientes para eu resolver o meu problema. De repente eu vou pegar a empresa, faço um ajustamento de conduta ali com a empresa e tal, resolvo. Para que eu preciso pegar as outras 20 empresas do segmento que não têm problemas nos seus produtos e obrigá-las a certificar um produto por causa de uma ou duas que têm problema no produto? Porque hoje é isso que a gente faz, gente. Hoje eu pego um setor com 50, 60 empresas, obrigo todo mundo a pagar uma conta, quando na verdade tem meia dúzia que de fato bagunçam o mercado. Por que eu não concentro a minha ação de repressão, de monitoramento em cima dessa meia dúzia e deixo as outras livres, desimpedidas, desoneradas? Em último caso, quando eu rodar isso tudo aqui e tal, que eu perceber que não, de fato é um problema maior, é um problema grave, requer uma medida, é um comportamento que tomou o setor como um todo, não é exclusivo de meia dúzia de empresas do setor e tal, aí eu posso pensar numa regulação mais restritiva, e aí eu baixo para aquele terceiro nível de regulamento específico. Até então a gente já entrava direto no terceiro nível lá, prescrevendo um monte de coisa que vocês têm que fazer, né? Quando na verdade vocês são responsáveis. Gente, se vocês não estiverem mais preocupados com a marca de vocês do que eu, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vocês dependem da saúde da marca de vocês para vocês sobreviverem, né? Então eu não posso estar mais preocupado que vocês, né? Então eu preciso partir desse pressuposto e adotando medidas proporcionais àquela fatia do mercado que está, de alguma forma, bagunçando. E não gerar uma conta e ratear para todo mundo, né? É igual aquela história, o cara senta lá na mesa, bebe um copo d'água e depois tem que rachar uma conta de uísque 12 anos porque todo mundo que estava na mesa bebeu. Não pode, né? Então nós temos que equilibrar isso daí, tem que ser proporcional. E ainda nesse pilar, né? Qual é a estratégia, gente? Qual é a ideia? Inspirado no que fazem outros países. É a formação de um sistema de monitoramento robusto. A gente precisa ser bombardeado, vamos dizer assim, de informações dos vários setores para que a gente possa criar essa matriz de monitoramento. A ideia é que a gente consiga, e aí é onde é muito importante a participação de vocês, de todos os setores, porque ninguém melhor do que vocês sabem aonde estão os problemas do setor de vocês. A parceria com vocês vai ser essencial. A nossa ideia qual é? É a gente criar uma matriz de risco em que eu consiga, mapeando o comportamento, o histórico de comportamento de empresas, ranquear as empresas por grau de risco. Isso vai totalmente, né, ao encontro de práticas consagradas aí internacionalmente. Muitos aqui são importadores ou todo mundo aqui é mais fabricação local? Tem importadores aqui? Hoje, por exemplo, a Receita tem um programa
em que ela classifica, né, os operadores econômicos de comércio exterior, quer seja na importação, quer seja na exportação, e ela confere tratamento diferenciado para quem tem um histórico de bom comportamento e para quem não tem histórico de bom comportamento. A ideia é a gente fazer uma matriz de risco em que a gente consiga mapear empresas e produtos. Será que eu preciso investir, gastar a mesma quantidade de recurso, de tempo, me preocupando com a forminha do brigadeiro? E também com o pneu de carro? E também com a panela? E também com o fogão? E também com o aquecedor a gás, por exemplo? Né? Que vira e mexe, vitima alguém? Né? Será que eu tenho que dar o mesmo peso para esses vários produtos? A ideia é que a gente, através, né, de um sistema de inteligência, a gente consiga fazer uma matriz e que norteie melhor as nossas ações de controle, de monitoramento, de fiscalização. Mas isso é possível se vocês nos alimentarem de informação. Então, por exemplo, empresas que voluntariamente certifiquem seus produtos, elas representam, na nossa visão, um risco diferente de uma empresa que não tem o menor compromisso com a qualidade do seu produto. Segmentos, por exemplo, que apresentem de forma estruturada um programa setorial da qualidade. Imagina que vocês se organizem, estabelecem regras, definam um sistema de monitoramento dos produtos de vocês no mercado e periodicamente apresentem isso para o Inmetro. Claro, vai caber a gente naquele conjunto de regras de controle ali, né, que eu mencionei. Ó, vai caber ao Inmetro, nós pretendemos fazer isso, nesse conjunto de regras aqui, né, para indução da mudança. A ideia é que a gente estabeleça princípios basilares ali para que vocês possam estruturar os programas de monitoramento de mercado de vocês, né? Não pode ter direcionamento, eu não posso fiscalizar só produto de empresa que não é associada a mim, eu preciso usar infraestrutura de laboratório acreditado, de organismo acreditado e por aí vai, né? Uma vez que tudo isso seja observado e a gente receba essa informação qualificada, eu vou jogar isso dentro dessa minha matriz e lá na frente, com o passar dos tempos, né, eu vou começar a ter um mapeamento e uma categorização de produtos e empresas que vão me orientar as minhas ações de fiscalização. Eu vou poder, quem sabe, no futuro, criar o tal dos canais vermelho, amarelo e verde, igual a Receita tem na importação. Lembra daquele número 260 mil licenças de importação ano passado? Dessas 260 mil, 40 mil eram de pneus e rodas. 40 mil. Paramos cada uma delas. Paramos cada uma das 260 mil. Né? Mas para ficar no universo de pneu e roda, paramos 40 mil anuências de importação de pneus e rodas. Para pegar problema em 40. 0,1%. Se eu tivesse um sistema, uma matriz de risco que me desse essa resposta antes, faria sentido eu ter parado as outras 39.960 licenças de importação? Não. Os Estados Unidos têm um mecanismo em que eles param só 10% das importações. Só 10%. E a taxa de acerto deles é de 80%. Desses 10% que eles param, em 80% dos casos eles pegam problema. Não parece muito mais inteligente um sistema desse? Enfim, mas isso só é possível com a ajuda de vocês. Tá? E o terceiro pilar, né, a responsabilização do fornecedor. Né? A ideia, né, que seguindo, né, práticas consagradas e sugeridas lá, né, as boas práticas da OCDE, e que a fiscalização seja baseada no princípio de regulação responsiva. Né? Hoje a gente trabalha muito em cima dessa esfera aqui, né? A penalização administrativa, que a gente chama. Né? Eu vou multar, eu vou apreender, eu vou interditar e por aí vai. Né? Eu acho que na linha de mecanismos para a gente induzir a mudança de comportamento, existem outras questões que podem ser tratadas. Né? Questões de persuasão, por exemplo, advertência. Na área de persuasão, por exemplo, a gente pode trabalhar ações de educação para tentar conscientizar a sociedade da importância disso ou daquilo. Tem uma outra opção aqui interessante, naming and shaming. A gente está tentando encontrar um termo em português para isso, né? Mas é algo como você
dar publicidade, divulgar aqueles produtos que apresentam resultados insatisfatórios em programas setoriais da qualidade. Você imagina se o Inmetro, em parceria com vocês, cria uma sistemática de monitoramento e de tempos em tempos a gente solta lá uma informação no nosso portal falando, olha, as panelas metálicas das marcas A, B, C, D apresentaram resultado insatisfatório nas ações de monitoramento de mercado, os problemas foram tais, com consequência assim, assim, assado. Fique atento, consumidor. Qual o efeito prático disso? Será que não tem um efeito bacana? E eu não botei na conta de vocês pagar todo um processo de certificação, um negócio custoso, penoso e tudo mais. Não só a certificação, né? O registro, por exemplo. Lembro do sufoco que foi a entrada aí do registro para vocês. Será que eu preciso mesmo ter registro produto a produto, modelo a modelo, família a família? Será que no final das contas, no fundo, só não me interessa saber aonde você está? Só quero saber onde você está. Só isso, é o suficiente. Para mandar um fiscalzinho na tua porta lá, cada 2 meses, 3 meses. Claro, associado a um controlezinho do teu produto no mercado, que eu vou ficar fazendo, eu vou falar, pô, o modelo de frigideira de tantos milímetros da marca tal, sempre apresenta problema. Pô, o cara mora nesse endereço, dá um pulinho lá, aprende as frigideiras todas dele lá, direto na fonte, para de ficar indo no mercadinho. É muito mais difícil, muito mais custoso eu trabalhar no varejo do que se eu conseguir na fonte ali de onde sai. Né? Então, a ideia é que a gente pense, né, em vários mecanismos. Né? Então, por exemplo, o registro poderia ser repensado. Né? Na verdade, está lá para ser repensado. Né? Da mesma forma, a gente não pensa só em mecanismos, né, menos rigorosos, vamos dizer assim. A gente pensa também em mecanismos mais rigorosos. Por exemplo, a penalização criminal, que hoje não é prevista, né, na legislação do Inmetro. E, obviamente, para a gente poder colocá-la em prática, ou a gente altera a nossa lei, que é um pouco mais complexo, ou a gente faz parcerias. Né? A gente já tem tido uns resultados interessantes com delegacia dos consumidores e por aí vai. Nós fizemos algumas ações recentes em que o nosso fiscal foi junto com um delegado dessa delegacia dos consumidores e fechou a porta da fábrica. Fechou. Igual a gente vê estabelecimento aí de lanchonete na rua, que a Anvisa, a vigilância vem às vezes e fecha, né, e a gente não consegue fazer isso. Fomos de braço dado com o pessoal da Delegacia do Consumidor e estamos conseguindo avançar nisso. E aí o negócio ganha uma outra dimensão, né? A gente começa a responsabilizar criminalmente os CPFs que colocam produtos irregulares no mercado. Então nós estamos pensando, né, nesse conjunto de mudanças, tanto no ambiente das regras, quanto no ambiente de fiscalização. E o que une os dois é aquele segundo pilar, que é o pilar do monitoramento. E a gente só vai conseguir ter sucesso se a gente contar com vocês. Tá? Então, um rápido resumo. Né? O fornecedor é responsável pelo produto que coloca no mercado. Não há como escapar disso. Não há. O fornecedor deve fazer uma análise de risco de acordo com o modelo fornecido e tomar as decisões, lá, as ações que ele julgar pertinente para mitigar os riscos. Tá? Os organismos de certificação, eles terão um maior grau de liberdade. Porém, nós estamos estudando mecanismos para que eles tenham maior responsabilidade também. Tá? Hoje, na verdade, quando a gente pega um produto certificado, com algum tipo de não conformidade, que a gente aplica uma penalização em vocês, o organismo ele está numa situação meio confortável, ele está numa sombra ali, né? Porque ele não foi ele que botou o produto no mercado, né? E tal. Então a gente está querendo também repensar um pouco essa lógica aí da posição do organismo nesse processo. Né? A ideia também é dar mais liberdade para ele, mas aumentar o grau de responsabilidade dele nesse processo. A questão da presunção da conformidade, né, para os produtos que cumpram com as normas técnicas, ou seja, vamos mudar a nossa relação com a ABNT, vamos ser mais atuantes no processo de normalização. Não adianta, por isso que eu falei aquela questão de diferença, né, de requisitos mínimos e tal, para a questão do conceito mais amplo de qualidade. Não adianta eu deixar de ser prescritivo no meu regulamento e a norma técnica acabar
indo na direção de prescrever coisas que não interessam ao regulador. Nós vamos ter que ver como é que a gente administra essa equação aí. Tá? E aquilo que eu falei, né? Fornecedores, por exemplo, né, que tiverem voluntariamente adotados processos de certificação, eu preciso enxergar esses caras de uma forma diferente. Eles são empresas, fornecedores comprometidos com a qualidade do seu produto, que demonstraram através de um processo totalmente voluntário. Eu preciso concentrar meus esforços naquele pessoal que não está afim de fazer o negócio certo. Para fechar, trata-se de uma imensa mudança cultural para todo mundo, para vocês, para os organismos, para os laboratórios, para nós, reguladores, para o pessoal da fiscalização, para os organismos, eu já falei, né, organismos, laboratórios, para o acreditador, que é quem acredita organismos e laboratórios, e para o consumidor também. Né? A ideia é que a gente crie nesse sistema de monitoramento uma série de canais de comunicação com o usuário final, para que a gente também receba informações do mercado sob o ponto de vista, sob a ótica do usuário. Tá? A gente sai de um modelo extremamente prescritivo, que carrega muito no controle prévio, ou seja, é difícil tu conseguir botar um produto no mercado, né? Para um modelo em que, teoricamente, você vai ter mais liberdade para colocar o produto no mercado. Só que o processo de monitoramento do teu produto no mercado, da tua conduta no mercado, vai ser mais forte. Então, o foco ele é totalmente no pós-mercado. Processo com inteligência, capacidade de ensaio. Viu? Quando eu falei que talvez a mudança da gente lá para Xerém faça um link com isso, nós temos uma série de laboratórios lá, a área de regulação, indo trabalhar junto com a área de metrologia lá, por que não? Né? Internamente a gente não fecha parcerias e toda semana eu vou botar produto lá para ensaiar nos laboratórios para eu poder, quem sabe, né? São coisas que a gente vem vislumbrando também como positivas. E, para fechar, as principais ações que estão em curso, né? Isso aqui é uma apresentação, vejam bem, a ideia da mudança do modelo regulatório não é só na área de avaliação da conformidade. Né? O Inmetro tem duas áreas regulatórias, a metrologia legal e a área de avaliação da conformidade. A ideia é que esse modelo atenda às duas diretorias. Tá? Por isso que aqui apresentam alguns dados relacionados ao pessoal de metrologia legal que talvez não sejam o de interesse aqui do público. Mas as principais ações em curso já na direção dessa simplificação, dessa desburocratização, dessa diminuição do fardo regulatório, como a gente chama. Né? A publicação na Portaria 260, que é aquela que autoriza agora que você embarque a sua mercadoria e obtenha a autorização de importação depois, conta e risco seu. Se você embarcar ela e no meio do caminho eu te negar a autorização, tu se vira para voltar com a mercadoria. Mas é que, novamente, a maioria, esmagadora maioria dos processos, ele entrava numa fila de espera para lá na frente receber uma autorização. Então a gente inverte a lógica agora. Entra. Se no meio do caminho eu falar que você não podia ter entrado, você volta. Ok? Ok. Mas pelo menos o dano é pequeno, né? Eu não desembaraço a mercadoria aqui. O custo é deles de ter embarcado para cá e ter que mandar de volta, né? Mas eu, com isso, eu beneficio a grande parcela que faz tudo direitinho sempre. Entendeu? Muito importante, a portaria 322. Essa portaria ela foi publicada, ela tem como prazo limite para comentários o dia 7 de setembro, se não me falha a memória. Ela é o que a gente chama de tomada de subsídios. Isso daí, nós estamos fazendo o quê? Né? Nós estamos fazendo uma primeira abordagem junto à sociedade, onde a gente apresenta todo esse diagnóstico que nós fizemos. Isso é um trabalho feito por um grupo de servidores da casa, que fez toda essa avaliação histórica do nosso modelo regulatório e fez uma proposição baseada nas melhores práticas internacionais do que entendia-se vir a ser um melhor modelo regulatório. A gente apresenta esse trabalho, esse estudo para vocês, através da publicação dessa portaria 322.
Está lá o estudo. E a gente faz 6 ou 7 perguntas com o objetivo de, a partir das respostas que a gente receber, a gente começar a nortear a construção do regulamento geral, aquele regulamento de nível 1. Depois que a gente receber essas respostas, nós vamos sentar, vamos interagir com todas as partes, vocês vão ser novamente acionados para conversar sobre isso. E aí a gente vai fazer lá na frente a consulta pública desse regulamento geral e depois a publicação definitiva dele. A previsão para esse regulamento geral é dezembro de 2020. Dezembro do ano que vem, a gente quer ter esse regulamento geral publicado. Embora ele seja simples, né, como ele vai jogar para dentro do sistema mais 5.400 tipos de produtos, a gente tem que ter um pouquinho de cautela, né? Já para os regulamentos de segundo nível, a ideia é que em dezembro de 2021 a gente tenha todos eles publicados. De tal forma que, quem sabe a partir de 2022, né, a gente já tenha especificamente este setor aqui reunido, né, sendo regulado de uma forma bem mais flexível e bem mais proporcional, comparativamente falando aí a outros setores, né? Confesso para vocês que eu fico um pouco angustiado com o que se transformou o regulamento de panelas metálicas. Já tive a oportunidade de falar isso pro Nigro, né? Fico particularmente incomodado. Um dia eles me mandaram uma foto de umas canequinhas metálicas desse tamanho com selo do Inmetro. Cara, eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo que a gente queria? Sério, umas canequinhas desse tamanho, cara, com selo do Inmetro. Falei, meu Deus do céu. Não era esse o propósito da regulamentação, mas enfim. E a ideia é que a gente lance, né, o nosso roteiro de implementação, aí, o nosso roadmap do novo modelo regulatório em 3 eventos. Agora, a ideia era lançar agora em agosto. Mas aí depois das várias rodadas de apresentação que nós tivemos no Ministério, eles invocaram para eles o lançamento desse novo modelo regulatório. Então a gente tem que esperar agora o Ministério se organizar para fazer esse lançamento oficial em Brasília, e aí depois a ideia é que a gente faça um evento de lançamento aqui em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Tá? E a gente conclama, na verdade, que todos vocês participem e contribuam na construção desse processo. Tá? A gente não tem dúvida de que ele vai representar uma diminuição significativa no fardo regulatório, no peso do Estado sobre os ombros de vocês aí que geram empregos e fazem a economia gerar no país. Ok? Acho que era isso. Agora estou à disposição para responder perguntas, tirar as dúvidas. Muito obrigado. Leonardo, algumas questões que nos foram colocadas foram tratadas já na tua apresentação, mas nós vamos fazer novamente, até para reforçar mesmo a ideia. Começa das mais polêmicas. Não, as mais fáceis. O novo modelo regulatório permitirá o desenvolvimento de mais de um programa setorial da qualidade por produto? Cada entidade setorial poderá ter o seu próprio PSQ? A ideia, como eu falei aqui, né, é que, de alguma forma, vocês nos apoiem na construção desse grande sistema de monitoramento. Não enxergamos ainda, num primeiro momento, razão para estabelecer que eu só vou aceitar um único programa setorial da qualidade para um determinado setor. Não vemos ainda razão para isso. Acho que, por enquanto, a resposta que caberia é o seguinte: o setor é livre para se organizar da forma que ele entender melhor. O que a gente vai buscar fazer naquele ambiente de regras que serão estabelecidas é estipular as condições mínimas necessárias para que eu possa reconhecer essas iniciativas dentro do meu sistema. Tá? Mas falar que não, só uma associação vai poder coordenar, mas no máximo 3, não tem nada previsto em relação a isso. A ideia é que o setor seja livre para estabelecer os seus mecanismos de autorregulação, de automonitoramento. E isso seja informado para a gente. E aí nós vamos ranquear essas informações todas, vamos dar peso para elas e vamos para a rua empreender as ações de controle. Tá? Respondi inteira a pergunta ou faltou alguma parte? Perfeito, perfeito.
As esquadrias, portas e janelas, que recentemente passaram pelos processos de análise de impacto de desenvolvimento e regulatório, terão sua regulamentação técnica descrita em conjunto como os chamados regulamentos transversais do nível 2 no regulamento, do novo regulamento? Novo regulatório. Vou responder, então, de uma forma diferente, também naquela linha de ser bem pragmático, bem transparente, bem direto. Aquele trabalho que estava em curso, com a proposição de um novo modelo regulatório, de fato, ele está suspenso agora. Não faz sentido a gente publicar uma medida regulatória que a gente talvez tenha a previsão de equacionar de outra forma nesse horizonte 2020-2021. Esquadrias, portas, janelas são produtos dentro do escopo regulatório do Inmetro. Sim. Estarão abrangidas pelo regulamento transversal. Sim. Ao desenvolvermos regulamentos no nível... Regulamento geral, desculpa, falei errado. Estarão abrangidas pelo regulamento geral. Ao estabelecermos os agrupamentos, quer seja de risco, quer seja por setor da economia, elas vão aparecer em algum lugar. Sim, elas estarão abrangidas no novo modelo. Ok? Não necessariamente do jeito que a gente imaginava lá atrás. Ah, toda janela vai ter, toda esquadria vai ter que estar certificada compulsoriamente e tal. Não, provavelmente não mais. Agora a ideia é que a gente encontre outras soluções para controlar esse produto no mercado, né, alinhadas a essa proposta de nova abordagem, não mais a proposta anterior, em que tudo a gente remetia para certificação, aquela coisa toda, né? Tá? Mas todos os produtos que hoje não são alcançados por um regulamento vão entrar para a festa, vão entrar no salão. Uma outra aqui. O programa voluntário de metais sanitários, que foi estabelecido pelo Inmetro aos fabricantes de metais, para que tivéssemos uma alternativa de controle por laboratórios e OCPs independentes, dando maior credibilidade à certificação. Esta opção está sendo eliminada com a retirada da etiqueta do Inmetro? Eu falei que a etiqueta do Inmetro vai sair de algum lugar? Falei, começa pelas polêmicas, pergunta logo, o selo vai acabar? Pronto, a gente explica. Não, olha só, gente. Nesse novo cenário, né, eu não consigo estabelecer regras para os outros 5.000 e tantos produtos, né, extremamente prescritivas, e começo a exigir selo do Inmetro em tudo que é produto. Vamos só lembrar um pedacinho da minha fala aqui, né? O que é aquele selo, de fato, para a segurança daquele produto, daquela unidade que cada um de nós aqui compra e leva para casa, garante de fato, né? Ele gera um ambiente de confiança, legal, bacana. Mas e aquela unidade que eu levei para minha casa? Eu posso ter certeza que ela está segura? Não é o selo que me diz isso, né? Na verdade, é o nível de confiança que eu tenho na marca de vocês, porque é vocês que geram essa confiança. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Na verdade, eu tenho mudado um pouco a ideia do selo para a ideia da chancela do Inmetro. O selo, na verdade, ele vai se materializar, talvez, de outras formas que a gente sequer alcançou ainda. Imagina se para cada produto que a gente comprasse, a gente pudesse fazer uma leitura ali num QR Code, e me retornasse informações do tipo, olha, a marca do produto que está na sua mão, ela participa de um programa setorial da qualidade, coordenado por uma associação de classe estabelecida e tal, não sei o quê, e os resultados desse seu produto, no âmbito desse programa de monitoramento, são sempre excelentes e tal, não sei o quê. As ações de fiscalização que o Inmetro empreende, ele nunca encontra problema com o seu produto e tal. Será que isso não tem mais valor do que eu ter o I colado no produto? Então, assim, a ideia é a gente repensar outras formas de agregar valor, de gerar essa confiança, que vão muito mais além do que simplesmente um selinho no produto. Né? A grande maioria, né, da população ainda acha que aquilo ali é um selo que garante qualidade, né? A gente vai precisar fazer todo um trabalho de explicar que é mais ou menos, né? Não é tão assim, né? Mas, assim, o
o programa de certificação voluntária, né, que foi criado para os metais sanitários, na verdade ele está pronto, gente. Né? Pode ser que, de fato, a gente em metro, da forma como ele está lá, não queira mais ter que administrar essas regras. Mas o próprio setor pode internalizar aquilo ali como um programa setorial, da qualidade seu, com base naquelas regras, seguindo as premissas básicas. As premissas básicas, sim, a gente não pretende abrir mão, a gente quer, né, de alguma forma, nortear quais são as premissas básicas, né, de programas setoriais que a gente pretende reconhecer. Mas a ideia é que cada setor tenha o seu programa, tenha os seus mecanismos de controle, de monitoramento. Né? Houve uma confusão de terminologia, né? Porque agora vai ser tudo autodeclaratório. Não, calma, gente, não é isso. Uma coisa é o seguinte, os produtos serão todos regulados através de um regulamento geral. O que eu vou começar a descer o nível e detalhar melhor vão ser as ferramentas ali de controle que eu vou usar para exigir mais coisas ou menos coisas desse ou daquele produto, desse ou daquele segmento, em função do grau de risco dele. Agora, que o controle do mercado será um processo de parceria, e aí que vem a ideia de uma espécie de uma autorregulação, é como se vocês se autorregulassem e periodicamente viessem aqui no regulador e dedurasse a galera, fala, olha aqui, ó, esse aqui é o cenário do mercado. Agora faz a tua parte, em metro. E a gente vai para campo fazer a nossa parte. Então, um programa voluntário como esse, ele vai continuar existindo, talvez não através de portaria do Inmetro, né? Mas a própria associação vai internalizar esse programa para si e vai fazer uso dele através de regras próprias, fazendo uso dos organismos, dos laboratórios, flexibilizando uma coisa ou outra ali na regra. Né? Mas a gente vai reconhecer esses programas. Né? Então, assim, mas vejam bem, mas e o programa de panela vai acabar? Não consigo responder isso hoje. Né? Não consigo responder. O programa de metais vai acabar? Vejam bem, nesse ambiente, uma medida publicada pelo Inmetro de caráter voluntário deixa de fazer sentido, entendem? Deixa de fazer sentido. Eu estou regulando. Regulando tem caráter compulsório. Eu estou estabelecendo um conjunto de regras que eu espero que os produtos atendam. Requisitos que eu espero que os produtos atendam. Todo o resto que me dá suporte virá do mercado, na verdade, para a gente. E aí nós vamos, a partir dessa informação, adotar as medidas de correção, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, os programas voluntários publicados pelo Inmetro, eles perdem um pouco sentido. A gente espera que os respectivos sindicatos e associações absorvam para si esses programas. Ok? Leonardo, só para complementar essa questão do selo do Inmetro, uma pergunta chegou aqui, até que saia esse novo modelo regulatório, que inicie, o selo para as panelas, né, o selo do Inmetro, vai continuar sendo compulsório para barrar a importação de produtos de panelas metálicas? Sim. Enquanto a gente não explicitamente revogar o que está publicado, tudo segue valendo. Tudo segue valendo. Tá? Quando eu publicar aquele regulamento geral, na verdade, que ele falar lá, todo produto tem que ser seguro, todo produto, né, não pode causar dano à saúde, todo produto não pode causar dano ao meio ambiente, tal, não sei o quê. De certa forma, embora eu acho que o regulamento específico hoje de panela ele vai além dessa enunciado mais geral, não conflita. Vocês vão continuar, né? Opa, agora eu tenho esse regulamento geral. Pô, mas o que eu já tenho específico aqui é tão mais complexo que o geral eu tirei de letra, né? É isso. Quando eu vier com os transversais, no momento que eu vier com os transversais é que nós vamos fazer uma avaliação do que fazer com cada um dos específicos que hoje existem. Então, só ao longo de 2021 é que nós vamos começar a ter respostas relacionadas ao produto A, B ou C. Para 2019, não. Para 2020, não. Né? Nesse momento, a gente está construindo e buscando estruturar esse regulamento geral e como a gente enxerga que seriam os transversais.
partir do momento que eu tiver os transversais, de forma bem mais clara, eu vou começar a me questionar. Eu tenho uma norma técnica boa para panela? Tenho. Essa norma técnica, ela endereça as questões que me importam sobre saúde, segurança, meio ambiente, prática enganosa? Sim. Para que eu tenho um regulamento específico, então, para a panela? Basta eu falar que a panela, ela estará, obviamente, abrangida pelo nível 1, pelos regulamentos transversais de nível 2, e eu citar num documento à parte que, presume-se, conformidade a esse meu arcabouço regulatório, os fabricantes de panela que atendam a norma NBR número tal. E vamos para o mercado, vamos fiscalizar. Por que obrigar vocês a certificar? Por que obrigar vocês a terem um selo? Mas isso é só para 2021 e 2022, né? Então é bem mais lá para frente. Na verdade, agora a gente está muito mais preocupado em botar os 5.400 que estão fora da festa para dentro da festa e depois a gente começar a estruturar o que a gente faz com aqueles 600 e poucos produtos que hoje a gente tem regulados. Aí nós vamos decidir isso meio que em conjunto até com vocês, entender exatamente como é que é o comportamento do mercado de vocês, qual é o cenário, como é que está, para a gente ir avaliando como a gente vai fazer essa transição. Leonardo, tem uma pergunta aqui que ela diz respeito a uma portaria específica. A portaria 16 de 2016, de certificação RTQ 7C, para válvulas e tampas, ela não tem norma técnica, mas algumas certificadoras estão forçando a certificação. Como é que você vê isso? Isso daí é na área de produtos perigosos? RTQ 7C, né? Produtos, caminhões. Então, são aquelas tampas de caminhão, não é isso? É isso. Uhum. Rapaz, bem, isso é uma outra questão engraçada, né? A gente tem uma série de programas desenvolvidos, né, na área de competência regulatória de outros reguladores, né? Essa parte toda seria da NTT, né? A ANP é mais o abastecimento, né? O transporte de produtos perigosos é a NTT. A gente, assim como a gente está conversando, e essa, né, como eu falei, a reunião de número 50, provavelmente, da gente com o setor produtivo, a gente está começando uma rodada de reuniões com os outros regulamentadores em âmbito federal, né? Eu quero devolver... Esquece. A gente precisa acertar essa questão, né? O que é da ANP, o que é da NTT, o que é da Anvisa, né? Para a gente equacionar isso, né? Mas eu não sei de cabeça, Celso, mas a gente precisaria ver, né? Porque o regulamento 7C, se eu não me engano, ele estabelece os requisitos para a construção dos equipamentos, dos tanques. Se ele não exige a certificação da válvula, por que o organismo para certificar o tanque está exigindo, né? Agora, por outro lado, né, isso é uma coisa que eu batalhei um tempão junto aos organismos. Eu falo assim para eles, vocês têm a sua marca também no produto. O que eu estabeleço é o mínimo necessário. Mas você, organismo, como responsável pela afirmação, pela atestação, pela geração da confiança no processo, você pode estabelecer como obrigatório para você colocar a sua marca algo mais, se você entender pertinente. Se o cara não quiser, ele busca um outro organismo que vai trabalhar lá no nível mínimo, né? Mas se o organismo está te exigindo isso, é porque ele entende que é mais seguro para se trabalhar dessa forma, ainda que o regulamento não exija, tá? Mas eu não sei de cabeça exatamente esse ponto específico. Isso daí vocês podem mandar depois para a gente, via nossa ouvidoria. Tem o canal específico, né, lá no nosso site. Pode mandar essa consulta para a nossa ouvidoria que a gente depois dá um retorno para vocês, tá bom? Aqui eu vou tentar unir as duas. As duas tratam dos PSQs também. Sim. Será obrigatório um pré-requisito, será obrigatório como um pré-requisito a participação nos PSQs para que a empresa possa fornecer seus produtos para licitações como Minha Casa Minha Vida, cartão BNDES, Caixa Econômica? E aí, complementando, né, os PSQs deverão ser 100% abrangentes com os produtos do setor que representa e desenvolve ações e programas de avaliação de conformidade?
Vamos lá. Não cabe ao Inmetro estabelecer obrigatoriedade de participação em PSQ para participar de leilão, de licitação, do que quer que seja. Tá? Então, não. Da parte do Inmetro não será. Se quer... Veja bem, tá, gente? Não estou falando de programas de produtos que hoje têm um regulamento dentro daquelas 195 medidas. Esse nós vamos discutir, como nós vamos fazer para frente. Vamos pensar num outro produto que hoje não é regulamentado pelo Inmetro. E quando a gente publicar o geral, ele vai entrar na festa. Né? Sequer será exigido dele participar de um PSQ. O que acontece é que esse produto ele vai estar aqui na minha escala de pontuação. E a galera que participa de um PSQ da vida vai estar aqui. Na hora que eu tiver que gastar meu recurso, mandar meu fiscal na rua, mandar meu fiscal visitar alguém, você acha que ele vai visitar alguém que está aqui no PSQ ou alguém que não está no PSQ? O grau de risco é muito maior. Entende? Então, assim, eu não vou precisar obrigar. Eu acho que vai ser um movimento natural se a gente tiver um sistema de monitoramento bastante inteligente, bem integrado com o setor produtivo. Vai ser um movimento natural. A busca por uma certificação voluntária vai ser um movimento natural. A busca por participar de um programa setorial da qualidade vai ser um movimento natural. A associação de classe pode desenvolver, um sistema de monitoramento de mercado, em que ela custeia todo esse processo de ensaio do produto e submete ao Inmetro um relatório de ensaio. Fala aqui, Inmetro, olha só, terceira vez que eu faço uma rodada de ensaio dos produtos no mercado, terceira vez que a marca fulana de tal dá não conforme. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos visitar lá, vamos pegar, vamos aqui. Então, assim, a ideia é que a gente construa essas soluções de monitoramento junto com vocês, mas é um pouco a semelhança até do que acontece no modelo europeu. Né? É muito engraçado, porque o modelo europeu ele é muito baseado num processo mais livre. Né? O cara pode colocar um produto no mercado sem ensaiar, sem fazer nada. Ele pode. Só que é muito mais difícil para ele assinar junto ao regulador lá o papel lá em que ele afirma que o produto dele atende o regulamento, sem ele fazer nenhuma dessas outras ações prévias. Ele fica com medo, porque a legislação lá, né, tem toda uma questão que envolve também uma reforma, né, nossa aqui de jurídica e tal, mas lá é isso, quando o cara assina e fala assim, eu cumpro, ai dele se ele não cumprir. Né? Ele tem muito medo de ser pego depois. Então ele acaba fazendo uso de certificações voluntárias, ensaios laboratórios, programas setoriais, porque ele quer ter um olhar independente ali do produto dele, falando, não, tu tá legal, vai lá que tu tá no caminho certo. Ele não quer pegar no escuro e assinar lá o papel junto comigo, que ele sabe que eu tenho poder de polícia administrativa, eu cumpro. Aí eu vou falar assim, tá, mas baseado em que você acha que você cumpre? Me mostra aí um relatório de ensaio, uma certificação que você tenha conduzido, uma análise independente. Não tenho, não, mas eu cumpro. Ah, é? Tá bom, então, valeu, vai ser feliz. Na semana seguinte eu vou estar na fábrica dele, pegando o produto dele, para ver se ele cumpre mesmo. Entendeu? Então a ideia inverte um pouco a mão. É mais liberdade e controle naqueles que efetivamente precisam ser controlados. Aqueles que demonstram que têm algum tipo de controle, um pouco mais de liberdade. Tá? E aí, o novo modelo regulatório será aplicado a 100% dos produtos fabricados ou importados e comercializados no Brasil, como você apresentou. Né? Como o Inmetro passará a exigir que os programas de avaliação da conformidade de materiais de construção do CIMAC, do PBQPH, atuem, já que eles não cobrem 100% dos produtos e existem alguns excessos em normas? Então, de novo, né, a mesma coisa. Nada impede que o setor crie o seu programa específico, paralelo lá ao PSQ e tal, seguindo os princípios básicos que nós vamos, de alguma forma, tentar estabelecer, e a gente reconheça. E aí, a gente vai reconhecer tanto o que eles fazem, o que o setor faz, quanto o que o PSQ lá da Mais Cidades agora, infraestrutura, né? Do que a infraestrutura ela faz. Nós vamos reconhecer os dois, não tem problema. Acabou a guerra. Né?
É uma boa guerra. Vamos criar quantos vocês quiserem criar. Acabou a confusão lá com eles, entendeu? Né? E agora, aí a gente daqui vai avaliar. Pô, deixa eu entender quais são as regras do PSQ lá, do pessoal da infraestrutura. É assim. Deixa eu entender quais são as regras que vocês criaram para o setor de vocês. É assado. Pô, engraçado, me parece que a que vocês criaram é um pouco mais robusta, é um pouco melhor organizada. Na hora que eu for dar o pontinho lá no meu sistema lá, de monitoramento de risco, eu vou dar um pontinho maior para quem está aqui do que para quem está lá. Agora, vocês me apresentaram um negócio que falaram assim, não, o negócio lá do infraestrutura está muito melhor do que o que eles estão fazendo. Eu vou dar um pontinho melhor para quem está aqui e pior para quem está cá. A ideia é essa, é a gente montar isso daí. Não tem nada fechado, não é uma empresa só, não é um laboratório só, não é um organismo só. Tem a empresa que vai participar do PSQ e fora o PSQ vai sozinha contratar um organismo, um laboratório e falar assim, eu quero fazer mais um ensaio por ano. Ao invés de só o que faz no programa, eu quero fazer mais um. Quando ela me apresentar isso, eu vou falar assim, opa, esse cara aqui representa um risco menor para mim. Né? Então é isso, nós vamos, na verdade, montando isso na medida que as iniciativas forem surgindo de vocês para a gente. A gente vai ajudar vocês nisso, a gente vai meio que dando uma cola para vocês ao longo do tempo. Pô, por que vocês não fazem isso? Pô, por que vocês não fazem aquilo? Né? A gente vai dando um auxílio para vocês nesse sentido. Entendeu? Mais uma? Vamos? Qual o valor da normalização neste novo modelo? As normas técnicas ainda podem ser referenciadas em regulamentos, se tornando compulsórias? Em quais situações? Como ficam os produtos já regulados por regulamentos específicos atualmente, como as panelas de pressão? Os já regulados agora, já mencionei, né? Nós vamos, a partir de 2021, quando a gente começar a estruturar os regulamentos transversais, nós vamos começar a pendurar ali embaixo, né, o grupo de regulamentos que hoje existe. Né? Fiz um regulamento sobre segurança elétrica, aí eu vou botar lá embaixo do meu transversal de segurança elétrica, né, eu vou falar, opa, eu tenho regulamento de plug, tomada, lâmpada, interruptor, disjuntor, junta eles aqui, tem a ver aqui. Preciso manter tudo isso desse jeito? Não preciso e tal. Deixa eu chamar a Bini, deixa eu chamar a Eletros e tal. Vamos conversar aqui. E nós vamos resolvendo isso aos poucos. Então, assim, não sei responder hoje quais regulamentos específicos acabam, quais não acabam, quais certificações continuam existindo, quais não continuam existindo. Né? Qual foi a primeira parte da pergunta? Desculpa. Norma, perfeito. A norma ela é essencial nesse modelo. Como eu falei, hoje o Inmetro ele assiste o processo de normalização meio à distância. Né? Agora a ideia, a semelhança do que acontece lá fora, é que a gente passe a encomendar à ABNT normas técnicas. O regulador encomende. ABNT, estou sentindo necessidade de uma norma técnica para equacionar um problema de um determinado produto que está dando muito problema no mercado, o setor não tem nenhuma norma para se basear, e aí realmente a coisa fica meio complicada, eles não sabem muito bem como fazer e tal. Vamos desenvolver uma norma que dê conta desse risco? Vamos. Uma vez que ele desenvolva e que isso atenda às minhas necessidades, eu vou fazer referência à norma daquela forma que a gente mencionou. Presume-se conformidade ao meu regulamento. Presume-se. Quem quiser certificar voluntariamente, ótimo. Ganhou mais uma estrelinha lá no meu mapa de risco. Quem não quiser certificar, não vai certificar. Mas ele vai ter um tratamento diferente nas minhas ações de vigilância de mercado. Né? A questão central desse modelo está na minha capacidade de monitorar o mercado, contando com o auxílio de vocês, programas de monitoramentos periódicos que vocês eventualmente façam no mercado, programas setoriais da qualidade, um selo de qualidade que vocês desenvolvam, baseado em regras. Né? Isso tudo vai nos ajudar a ranquear essa questão do risco relacionado às empresas e aos vários produtos, né? Entre si, inclusive. Né? Para que eu vou gastar minha energia com um produto A se o produto B é muito mais perigoso para a sociedade e tal? Né? Hoje a coisa é meio nivelada. Né? Como eu falei, o fiscal sai hoje
ele entra numa loja americana da vida, sei lá, aí ele fiscaliza um produto mais crítico, um menos crítico e tal, e basicamente o que ele vê hoje é se o produto tem ou não tem o selo. Podia ou não podia estar ali no mercado, sob a ótica administrativa e não técnica, né? Então, assim, a relação com o normalizador é total, a gente já começou as reuniões o diálogo com a ABNT, né, e a semelhança do que acontece lá fora, nós vamos participar ativamente do processo de normalização. A gente não pode deixar que o nível de prescrição que hoje a gente tem nos regulamentos do Inmetro e que a gente enxerga como sendo um entrave, passe para um ambiente da normalização, senão não resolve o problema, né? Então, as normas elas também vão ter que endereçar os aspectos essenciais. Tá? Uma aqui sobre importação. Sobre a importação, a anuência será na LI do Siscomet ou terá outro caminho? Siscomex. Siscomet. Não, na verdade, o processo, né, de comércio exterior no país ele é regulado pelo Departamento de Comércio Exterior, hoje dentro do Ministério da Economia, né? Então, as regras de comércio exterior são norteadas pelo DSEX. Então, hoje, a ferramenta, um instrumento que é usado para registrar as operações de comércio exterior é o Siscomex, né? Então, assim, eu não consigo responder, assim, eu não consigo, não é que eu não consigo responder. Não há uma relação desse novo modelo com as ferramentas de controle de importação, entende? Não há uma relação, tá? Produtos da área da agricultura, quando são importados, passam pelo Siscomex. Produtos da Anatel, quando são importados, passam pelo Siscomex. E a gente tem modelos regulatórios totalmente diferentes, entende? Então, assim, quem regula as operações de comércio exterior é que define as ferramentas e os sistemas de controle. O Siscomex, até onde eu sei, segue em frente, até que o DSEX resolva que a melhor ferramenta é outra. Não sei se eu respondi a dúvida, mas é porque eu acho que eu não entendi também a pergunta, então, pode ser, não sei. Ah, sim, agora eu entendi. Perfeito. Como eu vou pegar mais 5.000 e tantos produtos que hoje eu não regulo, né, e vou trazer eles para dentro, da noite para o dia eu vou passar a regular mais 20.000 NCMs? Não, não vou. Não vou porque eu não sou louco. Não podemos fazer isso. Na verdade, a ampliação desses controles ela vai ser uma resposta às minhas ações de monitoramento do mercado. Se ao monitorar no mercado eu perceber que eu estou tendo muito problema e tal com determinado produto e sempre com produto que vem de fora, não com produto nacional, opa, vamos estabelecer um controlezinho na entrada lá? Vamos. A gente vai pegar só os caras lá na entrada. Não pega o pessoal daqui. Mas tudo isso baseado em monitoramento, informação, né? Eu não posso pegar, virar a chave, botar 5.000 e tantos produtos para dentro do sistema e virar lá para o DSEX e falar, DSEX, fecha a alfândega agora aí para mim. Eu não posso fazer isso. Não posso. Não é isso. Não é isso. Entendeu? Tá? Agora eu entendi a tua dúvida. E agora uma que é interessante, não que as outras não sejam, né? Mas ela sai da linha do que estavam as outras perguntas. O modelo regulatório parece bem simples e desburocratizado. Porém, e a denúncia? Também será assim? Hoje, uma denúncia, além de cara, é lenta. Ela será simples? Haverá alguma proteção para as empresas para evitar a má-fé de concorrentes? Bem, a denúncia ela sempre vai existir, né, gente? Agora, aquela denúncia que a gente recebe, né, lá, 3 linhas, comprei um produto XPTO com 3 dias de uso, ele queimou a minha mão, não sei o que e tal, pá, legal. Essa a gente recebe zilhões, né? Ela não é... A gente separa o que a gente chama de denúncia fundamentada, né? A denúncia fundamentada ela vem, né, acompanhada de uma série de evidências, né, um relatório de ensaio, alguma coisa que de fato comprove que foi feita uma avaliação criteriosa, né? Não quer dizer que a outra denúncia ela não importe, claro, né? Claro, ela acende um alertazinho para a gente lá, legal, vamos ter que ver isso aqui uma hora com calma, né? Mas ela tem um grau de subjetividade, acho que alguém falou, né?
tão grande que fica difícil até da gente dar um tratamento, né? Então, aquela preocupação, né, de um processo de denuncismo pelo denuncismo e tal, né, fiquem tranquilos com relação a isso. Eu vou preferir investir muito mais tempo em denúncias que venham devidamente fundamentadas do que, né, tem que olhar esse produto aí porque ele anda dando muito problema. Legal, obrigado. Próximo problema eu tenho um monte, né? Então, não vou investir meu tempo nesse negócio se eu tenho uma outra coisa aqui muito melhor, fundamentada, para eu efetivamente mergulhar e tentar pegar o problema, né? Então, não se preocupem com essa questão da denúncia pela denúncia, enfim, tentando prejudicar o concorrente. Agora, se o cara apresentar bonitinho, produto coletado, amostra, não sei o quê, relatório, ensaio em laboratório acreditado, tudo legal, bem fundamentado, só lamento, vai me acender um alerta que eu vou falar, deixa eu dar uma olhada nisso aqui com um pouco mais de calma, e aí talvez a gente vai encontrar algum problema, né? Então, não se preocupem, não, porque a forma como a gente trata esse tipo de denúncia é bem relativizado, né? A denúncia vazia, ela não prospera. Ela não prospera. Ela tem que ser melhor fundamentada, entendeu? Uma última, só para a gente fechar. Vamos lá. Sobre o cuidado com banco de dados. Como é que você citou aí a questão do tratamento, de um trabalho, uma formação de banco de dados? Como é que isso vai ser? Então, a gente está, né, agora, se eu não me engano, mês que vem, a gente está... Se não me falha a memória, mês que vem, a gente está mandando 2 profissionais nossos da diretoria, da nossa área de supervisão e controle, para Washington, para fazer uma visita lá no nosso congênere americano, para a gente entender em detalhes como é que é esse sistema de monitoramento, quais são as entradas, quais são as saídas, quais são as interfaces desse sistema americano com outros sistemas, né? Como ele consome informação da sociedade, como ele obtém informação da sociedade, né? Por exemplo, lá eles têm um sistema, ninguém nos Estados Unidos dá entrada num hospital lá da rede pública com algum tipo de acidente, com algum produto de consumo que a própria serviço de triagem do hospital não entre num sistema nacional de relato de acidente e não registre a ocorrência. Entendem? Gente, tô indo lá na frente, né? Certamente isso daí vai estar rodando aqui no Brasil daqui a 20 anos. Mas é isso, é assim que a gente começa. É assim que a gente começa, né? Então, a gente está numa parceria bem forte com a nossa área de TI, tentando entender como é que a gente vai bolar esse sistema, mas ele vai acontecer e ele vai interagir com as várias partes da sociedade. Lembra quando eu falei que talvez no futuro mais importante do que um selinho no Inmetro é um QR Code no produto que você consiga abater e ele te remeta para um banco de dados com uma série de informações da história, da vida daquele produto, alimentada, né, por um sistema bacana ali de informação, de monitoramento, né? Vai ser mais ir com o ISão do Inmetro lá no sistema, para todo mundo ficar tranquilo. É o Inmetro que está aqui, beleza, legal, né? Então, assim, nós vamos construir isso junto com vocês também. Na verdade, assim, a gente tem um monte de ideias, né? Agora está faltando a gente começar a tentar colocá-las em prática para ir caminhando, entendeu? Mas vamos lá. Leonardo, obrigado pela tua disposição em nos atender. A gente tem sempre encontrado você, o Gustavo, o Inmetro, né, aberto para receber tanto o Cianfesp, quanto a ABEMES, a Abraesp, a ABIE, e tenha certeza que o mesmo acontece nas nossas entidades. Sempre que precisar, nós estaremos aí apoiando as ações do Inmetro. Eu agradeço a todos pela presença de hoje, pela colaboração, e tenham sempre com vocês a certeza de que essas entidades, o Cianfesp, a Abraesp, a ABEMES e a ABIE, estão à disposição de vocês, dos nossos associados, do não associado, para poder enfrentar esse mercado que nós temos aí pela frente. Obrigado, boa tarde para todos. Muito obrigado. Reforço o convite, né, para que vocês estejam atentos e participem das etapas que estão previstas para a construção desse novo arcabouço regulatório.
Ele vai ser muito importante, ele vai trazer muitos benefícios, mas ele representa um desafio muito grande, e a gente vai precisar contar com a colaboração de vocês, ok? Muito obrigado, agradeço. É sempre um prazer estar reunido com vocês.